E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer uma reconstituição por algumas das teorias e caminhos para o estudo da linguagem. E eu quero chegar a falar um pouquinho com vocês hoje a respeito da relação tão fugidia e tão interessante entre linguagem e pensamento. Em um caráter, gente, bem amplo e não dado ao contraditório como é o debate acadêmico de fato. Saibam então que trata-se só de material para a gente pensar um pouquinho no assunto. As referências constam todas aqui abaixo no item descrição. Sem mais delongas, roda a vinheta Tainá e bora começar! Todo conhecimento produzido pelo ser humano é em algum sentido uma atividade de linguagem, porque é mediado por um dado sistema de gestão de signos. O que isso quer dizer? Você não pode contar uma história sobre um povo, sobre uma nação. Você não pode construir um modelo matemático e abstrato para explicar uma realidade física. Você não pode descrever a química de uma célula sem antes, em algum sentido, utilizar-se de palavras, utilizar-se de um sistema articulado para conseguir compreendê-las. Portanto, gente, não é sem propósito que a linguagem sempre foi um objeto de reflexão incessante do ser humano para entender o seu lugar no mundo. Contudo, no entanto, todavia, a linguagem teve um caráter quase marginal no âmbito da reflexão filosófica e no âmbito dos estudos em ciências humanas durante muito tempo. Os filósofos de base socrático-platônica acreditavam que as palavras fossem uma forma de representação e, portanto, elas nos atrapalhariam na busca pelas grandes verdades essenciais assentadas em um mundo das ideias. Algumas experiências, como a hermenêutica e a filologia, por sua vez, buscavam a interpretação correta acerca de dados documentos, aquilo que o autor de fato queria ter dizido naquele contexto e que, no caso da hermenêutica bíblica, está muito envolvido na grande verdade das escrituras sagradas. Os estudos do século XIX apresentaram um grande salto em relação a isso quando propuseram bases comparativas, para que, dessa maneira, nós soubéssemos que línguas como português, francês, italiano, na verdade vinham de uma base comum e mesmo o latim vinha também de uma outra base comum. Desenvolveram-se uma série de estudos de natureza histórica acerca das transformações da língua durante todo o século XIX. Ainda assim, comparado à filosofia e a grandes outras áreas do conhecimento humano, como também a história, a linguagem tinha um caráter auxiliar. Tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou. Água. Terra. Fogo. Ar. Bom, não a Nação do Fogo atacou, mas quando da publicação do livro Curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure. Esse livro, gente, ele foi publicado em condições super esquisitas, super estranhas. Porque, primeiro de tudo, ele foi lançado 2 anos depois da morte de Saussure. E segundo, na verdade, não foi escrito por ele. Foi escrito por alguns alunos, tendo por base os cadernos da disciplina que eles trocaram entre si e que teriam pego de outros alunos. Para começo de conversa, a gente observa uma grande distância. Mas, enfim, condições de publicação à parte, esse livro revolucionou a maneira pela qual a gente entende o que é linguagem, o que é língua e como que isso pode conceber uma grande área no âmbito das ciências humanas. Fundou-se, portanto, a nossa querida linguística. E a partir daí, a gente tem um amplo campo de reflexão que se desenrola até hoje. Saussure, partindo de uma noção racionalista de ciência, define a linguagem como uma instituição social cuja riqueza está presente em todo e qualquer falante. Essa linguagem seria dividida em 2 instâncias. A primeira delas se chama langue e a segunda parole, ou ainda língua e fala. Eu sinto muito para a galera do francês. Se não for assim que fala, bota aí embaixo e me ajuda também. Aproveita e deixa o like aí para nós. Galera, a primeira instância, chamada de langue ou de língua, ela traz-nos a ideia de sistema, a ideia de que existe um conjunto de regras que não dependem da realização individual de cada falante
mas de uma coletividade. Ao passo que a fala é constituída pelo ato individual psicofísico da concretude da linguagem, portanto, heterogênea e não sistematizável. O córtex siriano depende, então, de estabelecer como objeto da nossa nova ciência tudo aquilo que diz respeito à língua. Não que a fala não seja pertinente ou interessante, mas é isso aqui que nos concentra o nosso objeto de análise. A língua, por sua vez, é constituída pelo chamado signo linguístico. O signo linguístico ele é composto por duas instâncias. A primeira delas é chamado de significante, que é o aspecto visível ou perceptível do significado, que tem uma instância abstrata e mental. Se eu utilizo dessa palavra, que vocês estão vendo aqui em cima, logo vem à mente de vocês essa imagem, ou uma coisa que seja similar. Observem que é como se fosse uma folha de papel. Eu não consigo distanciar o significado do significante, porque se eu separá-los, eu deformo ou destruo essa folha. Assim é o signo linguístico. É uma instância, portanto, que é composta pelo significado e pelo significante. Eu tenho um sistema que configura-se em uma dada língua que é composto por signos linguísticos, numa relação opositiva. O que significa isso? Me permita aqui usar uma metáfora, galera, que está presente também lá no curso. Imaginem um jogo de xadrez. Imagine que por algum motivo vocês tenham perdido uma peça do jogo de vocês. Digamos que seja o cavalo. E vocês colocam lá uma tampinha de garrafa no lugar desse cavalo. Agora a pergunta: foi impossível continuar o jogo porque vocês perderam essa peça? Vocês poderiam me responder que não, porque ainda que eu tenha perdido a peça, o jogo continuou. Porque não me interessa, gente, o material do que é feita a peça. Me interessa que saibamos as regras do jogo. Essa é a ideia de sistema. Agora outra pergunta para vocês. Como eu vou saber que aquela peça é um cavalo se agora ela é uma tampa? Que ela está funcionando como um cavalo? O que define que aquela tampa de garrafa seja um cavalo nesse nosso jogo metafórico? O que define que seja um cavalo é que ele não é o peão, é que ele não é a rainha, que ele não é o rei, ou ainda que ele não é o outro cavalo. Portanto, o que define o signo é ele ser justamente aquilo que os outros não são. Ou de outra forma, o signo linguístico vale por aquilo que ele não é. Ou seja, segundo essa concepção interessantíssima de sistema, não existe uma referência extralinguística ao que nos é dada pelo mundo, porque o sistema está numa relação de oposição entre os outros signos, que vão definir a identidade dele a partir dos outros. O que define a identidade de um signo linguístico é o fato de que ele não é nenhum dos outros signos que compõem aquele dado sistema. Galera, essa vem a parte do mind blow. Cada elemento de significado e de significantes numa relação opositiva em um dado sistema classifica, recorta, redistribui uma dada realidade de uma maneira específica. A língua, ela de alguma maneira, ou melhor, a partir de um sistema de oposição que é chamado de teoria do valor, ela relaciona sons que são dados na forma com uma entidade abstrata, conceitual, que são os significados. A partir desse sistema de oposições e por nenhum outro fator que seria externo ao próprio sistema, nós classificamos e compreendemos o mundo a partir de um dado mirante que nos possibilita esse jogo da linguagem. As palavras formam um sistema autônomo que independe do que elas nomeiam, o que significa que cada língua pode categorizar o mundo de forma diferente. E ainda, a atividade linguística é uma atividade simbólica, o que significa que as palavras criam conceitos e esses conceitos ordenam a realidade, categorizam o mundo. Por exemplo, criamos o conceito de pôr do sol. Sabemos que do ponto de vista científico não existe pôr do sol, uma vez que a Terra que gira em torno do Sol.
No entanto, esse conceito criado pela língua determina uma realidade que encanta todos nós. Dessa maneira, gente, nós precisamos entender que em Saussure as línguas humanas são arbitrárias e convencionais. Não me interessa saber, lá no jogo de xadrez, qual foi o desenvolvimento das jogadas até chegar em um determinado momento da partida. Me interessa como ele está agora. Me interessa compreender a história das línguas numa perspectiva sincrônica, ou seja, de acordo com esse tempo. Elas são arbitrárias porque não existe uma relação entre o conjunto de sons de um significante e o objeto que é representado por ele. Talvez no caso de uma onomatopeia, mas isso não é enfatizado na obra desse pensador, desse linguista. Se a gente toma em consideração, então, a tese da arbitrariedade do signo, não há nada que impeça línguas diferentes de segmentar a realidade de diferentes modos, aplicando conjuntos diferentes também de signos a uma mesma realidade. Segundo essa teoria, segundo essa ideia, nós somos levados a acreditar que cada língua organiza os signos através de uma complexa relação que não se encontra em nenhuma outra língua. Eis o desenvolvimento que vai relacionar o pensamento amorfo à linguagem como sistema de signos, uma natureza opositiva, que lhe daria forma e divisões. Haveria, portanto, uma relação inequívoca entre essas duas instâncias, pensamento e linguagem. E de acordo com as línguas que você fala, você vê e você interpreta o mundo. Essa hipótese ela foi traçada pela primeira vez por dois pensadores, chamados de Sapir e Whorf. Eu peço novamente desculpa pela pronúncia. Mas ela é extremamente interessante na medida em que mostra que diferentes línguas classificam e interpretam as coisas de maneiras diferentes também. Acredito que muitos de vossas senhorias tenham assistido o filme A Chegada, que basicamente explora essa teoria em que existem aliens cuja linguagem tem uma diferente percepção acerca do tempo e que a linguista vai pirando conforme ela vai aprendendo essa dada língua. Se assim é verdade, eu tenho alguns exemplos de recorte do real que eu gostaria de trazer para vocês. Primeira palavra, Ilunga, que faz parte das línguas bantas. No vocabulário desses idiomas, há muitas palavras de tradução complicada, mas poucas são tão difíceis de explicar quanto esta. Ilunga é uma pessoa que consegue perdoar alguém que lhe fez mal uma vez. Da segunda vez, ela até tolera. Mas para os Ilunga, 3 vacilos é demais. Simplificando, ser Ilunga é ser tolerante até certo ponto. Segunda palavra, Tardol, do escocês. Você está numa balada com um amigo. Entre um drink e outro, uma velha conhecida sua se aproxima e você se sente na obrigação de apresentar os dois. O problema é que você não lembra exatamente se o nome dela é Beatriz ou Gabriela e está sem jeito de perguntar. Você sente um calafrio e fica constrangido. Agora você vai ter que falar o nome dessa moça correndo o risco de errar e passar vexame. Esse sentimento tem um nome, se chama Tardol. A terceira palavra é super baixo astral, vem do russo e se lê tosca. Ela significa basicamente o seguinte: sentir saudade ou sentir falta, mas não é exatamente assim. Segundo Vladimir Nabokov, o autor de Lolita, o tosca é um sentimento de angústia espiritual. É uma sensação de agonia sem motivo que eu espero que você nunca tenha sentido. Ele pode ser leve, como uma sensação parecida com tédio, ou mais profunda e aguda, como uma espécie de dor na alma. O nome dessa teoria, pessoal, se chama relativismo linguístico. E ela postula, basicamente, que as pessoas vivem segundo suas culturas em universos mentais distintos, que são exprimidos e talvez determinados pelas línguas que elas falam. Outro material de reflexão que é interessantíssimo a esse respeito é do linguista chamado George Lakoff, que se chama Mulheres, Fogo e Coisas Perigosas. E a partir desse dado interessantíssimo, ele explorou como que as metáforas cognitivas, a partir de uma série de idiomas, eles moldam a nossa experiência no mundo, dito assim de maneira muito geral. Talvez por isso também que o poeta português Fernando Pessoa, a partir do seu pseudônimo Alberto Caeiro, assim nos disse:
De minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque sou do tamanho do que vejo e não do tamanho de minha altura. Não é exagero dizer que a minha aldeia pode ser a minha língua. E que essa noite nós vamos sonhar em português. E ainda, que nós vivemos as nossas vidas em português. Galera, foi um prazer imenso discutir tais questões com vocês. Até a próxima, a gente se vê.